Nós queremos saudar aos amados irmãos, amadas irmãs, ouvintes, com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Mais um encontro com o Senhor. A mensagem, ela terá o título Deus conosco, basta crer. E antes de fazermos a leitura, uma reflexão. Quando nós abrimos a Bíblia, que é a palavra viva de Deus, ela nos faz sentir o pulsar da vida, advinda dela, e nós mergulhamos maravilhosamente e sentimos a transcendência de Deus sobre nós. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, nós queremos convidá-los e convidá-las a fazer a abertura de vossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 20. Vamos ler os versículos 29 a 31. Leamos. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar pela bênção da palavra que, ora, acaba de ser lida, né? Dizendo em nome do Senhor Jesus, Pai maravilhoso, Pai eterno, suplicamos, Senhor, que nós venhamos a termos um entendimento e que nossos corações e nossas mentes venham a ser preparados pelo Teu Espírito Santo para que possamos recepcionar esse tesouro valioso que é a Tua Palavra. Cada mensagem que flui da Bíblia, das Sagradas Escrituras, elas se traduzem em bênçãos para a nossa caminhada. Assim nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. A verdade liberta, e isto nos basta. Meus irmãos, minhas irmãs, ouvintes, o Evangelho de João, escrito por este, na data aproximada de 85 depois de Cristo, trata-se do último discípulo de Jesus a morrer e de morte natural, tendo escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, e ele escreveu também as epístolas de João 1, 2 e 3, e aproximadamente no ano de 95 ele escreveu o livro de Apocalipse. E o Evangelho de João, por ter uma abordagem própria, sendo considerado por muitos como o mais profundo e espiritual livro da Bíblia, não é considerado um evangelho sinótico, aos quais pertencem os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. O foco é testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o que crer nele teria e tem como resultado a vida eterna. Louvado, exaltado e glorificado seja o nome do nosso amado Deus. Mas, então, amados e amadas, irmãos e irmãs, ouvintes, nós vamos trazer nesta abordagem e nesta mensagem, partindo
de João, capítulo 1, versículo 1 até 1:14. Inicialmente nós vamos fazer a leitura e posteriormente nós falaremos a respeito dos versículos. E eu leio: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. E ali estava a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que bênção maravilhosa, né? Que testemunho. Glória a Deus. Então, amados, inicialmente, e amadas, deve ser esclarecido que Deus, primeiramente, ele habitou com o homem no Jardim do Éden, num relacionamento diário pela viração do dia, antes do homem cair em desobediência, conforme narrado em Gênesis. Posteriormente, Deus habitou entre os homens, quando o seu Filho, o Senhor Jesus, numa doutrina denominada kenosis, auto-esvaziou-se de alguns dos seus atributos, assumindo a natureza humana. E eu leio o texto de Filipenses 2:7. Mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Destaca-se: o primeiro homem, Adão, ele falhou pela desobediência. E o segundo, Jesus, ele não falhou em face da sua total obediência à vontade do Pai. E finalmente nós falávamos que Deus inicialmente habitou com o homem, depois entre os homens e agora habita nos homens. Como é isto, pastor Carlos? Pelo seu Espírito Santo, orientando, consolando e preparando os membros do corpo da igreja, cuja cabeça é Jesus, para o encontro com o noivo, o Senhor Jesus, tudo dentro de um propósito de Deus. Assim, nós vamos explanar a seguir, onde a Bíblia estará explicando a própria Bíblia. Eu leio João 1:1, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Muitos, meus amados,
consideram esta narrativa como o primeiro versículo da Bíblia, na ordem cronológica, porque aponta que no início o Verbo, ele estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, veja bem, vamos conhecer o Verbo. Apocalipse 19:13 diz: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, apontando para o Senhor Jesus. Então, o Verbo era Deus. Jesus é Deus, uma das três pessoas da Trindade no Deus Uno, onde a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Jesus é o agente divino, autor de toda a criação. Amém? Glória a Deus. E agora, versículo 2. Ele estava no princípio com Deus. Então, nós vamos trazer a leitura que se encontra em Colossenses, capítulo 1, versículo 17. Eu leio: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. É o Deus eterno. Como Salmo 90 diz: de eternidade a eternidade, tu és Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Agora nós vamos no versículo 3. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e 2. E eu leio: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E aí, amados, se continuarmos a leitura do capítulo 1 de João, no versículo 4, a seguinte frase: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Eu chamo a atenção para o que João narra no capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, seguir o Senhor Jesus é seguir a luz, é estar na luz, é fugir das trevas, é entrar na luz da vida eterna. Amém? Glória a Jesus. Vamos ao versículo 5. E eu leio: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Até aqui. Que comunhão, né? Diz a palavra que há entre a luz e as trevas. E
as trevas não é senão a ausência de luz. Então, o homem ausente de Jesus, ele está em trevas. E eu leio João 12:46. O Senhor Jesus, ele diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Simples, crê. Crê no Senhor Jesus. Porque o mundo, com as suas práticas pecaminosas, se afastou de Deus. Portanto, encontra-se entregue à sua própria concupiscência, naufragando em seus valores nocivos à alma e, portanto, divorciado da vontade de Deus, caminhando para a sua ruína, para a condenação eterna. Assim, a igreja, ela tem no ID, ensinado pelo Senhor Jesus, a missão entregue à igreja para buscar o perdido. Então, é tempo de pregar a palavra a todas as gentes. E no versículo 6, diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E no 7, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. 8, não era a luz, mas para que testificasse da luz. A palavra aqui, ela fala de João Batista, que fora profetizado por Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz assim: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a vosso Deus. Em Malaquias 3:1, olha a profecia: eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. Olha, e João 1:19-23 diz, eu leio: e este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhes perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então, quem é? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram, que dizem de ti mesmo. E disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amados, o povo foi alertado. 400 anos de silêncio profético de Deus tornou-os completamente obcecados pela sua religiosidade, esquecendo-se de que aquele era o momento em que Deus estava cumprindo a sua promessa desde Gênesis 3:15 e, por que não dizer, antes da fundação do mundo, ao prover o Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz, no versículo 9, ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Até aqui, meus amados,
todos foram avisados, como nós estamos sendo avisados nesta última hora. E Mateus 4, 16 e 17 faz este registro. Quando o Senhor Jesus, ele abre o livro do profeta Isaías e diz: o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Aleluia, louvado, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Glória a Deus, é motivo de alegria, porque aquilo que Deus havia prometido ao homem que estava perdido em seus pecados vai se cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, né? Que coisa maravilhosa. E o Senhor Jesus, quando ele abre ali o livro do profeta Isaías, ele lê: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E ele, cerrando o livro, entregou ao ministro, assentou-se. Todos na sinagoga estavam com os olhos fitos nele e ele começou a dizer: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Então eu volto ao texto do versículo 10, diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, porque 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4, diz que ainda que o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus minúsculo desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. E eu vou ao versículo 12, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Aí, eu leio até aqui e remeto os amados a João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, nós podemos responder a pergunta: pastor Carlos, o que é necessário para eu ser salvo? O que diz a palavra de Deus? Crer no Senhor Jesus. E eu volto agora ao versículo 13: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Aqui, amados, nós aprendemos o ensino que o Senhor Jesus ministrou a um príncipe dos fariseus chamado Nicodemos. Vamos ao texto? Está em João 3, de 1 a 6, quando ele à noite vai procurar ali o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele dá um ensino para Nicodemos, diz assim: olha, é necessário nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E Nicodemos, religioso, ele não entendeu e ele questiona. Então o Senhor Jesus, ele vai e ensina-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, porque o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí voltamos ao versículo 14, que diz: o verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Gálatas 4, de 4 a 5, diz: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Para entendermos, amados, nós queremos dizer que 3 povos são mencionados na Bíblia. O povo de Israel é o povo escolhido de Deus, os judeus. O povo da igreja, alcançados pela misericórdia e graça de Deus. E o povo gentio, estes são aqueles que ainda não aceitaram o senhorio de Cristo. Pois bem, o nascimento de Jesus é o presente maior de Deus para fazer com que possamos retornarmos a desfrutar da plena comunhão com Deus. E como crianças renascidas pela água e pelo Espírito, ou seja, pela palavra, e ter o Espírito recriado, sendo que Deus é Espírito e importa que nós o adoremos em Espírito e verdade, pelo nosso processo de santificação, que é nos separar das práticas do mundo, ouvir a direção do Espírito Santo, enfim, ter uma nova mentalidade, ser uma nova criatura. Então, ao término desta mensagem, nós queremos convidar, se é que você ainda não o fez, faça agora a sua confissão de fé e diga: eu creio no Senhor Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Feito isto, meu irmão, minha irmã, procure uma igreja cristã, que certamente você será orientado ou orientada por um pastor, e ali você vai entender como ser inserido no corpo de Cristo, que é aquele que vai ser arrebatado para um dia estar eternamente com o Senhor. Amém? Com os votos finais, no sentido de que esta mensagem tenha encontrado lugar em vossos corações, como encontrou no meu, digo que o Senhor Jesus nos abençoe.